Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 24 de abril. O Senado agora está começando. Depois de 11 dias de internação, o presidente do Senado, José Sarney, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo nesta manhã. A pedido da equipe médica, coordenada pelo cardiologista Roberto Calil Filho, o senador ainda vai permanecer na capital paulista pelos próximos 7 dias. Sarney foi internado após sentir fortes dores no peito no dia 14 de abril. Ele foi submetido a um cateterismo e a uma angioplastia com colocação de stentos. Até o final do dia serão conhecidos todos os integrantes da CPI mista que vai investigar o envolvimento do bicheiro Carlos Cachoeira com políticos, agentes públicos e privados. A composição do colegiado será oficializada em sessão do Congresso Nacional, marcada para 7h30 da noite. E o governo espera que a expectativa em torno da CPMI não atrapalhe a votação no plenário do Senado, ainda nesta tarde, do projeto que unifica a cobrança de ICMS sobre produtos importados em todo o Brasil. A ministra das Relações Institucionais se reuniu com os líderes da base aliada do governo para discutir a pauta de votações no Senado. Ficou decidido que 3 matérias importantes vão ao plenário nesta tarde. A resolução que estabelece a alíquota única do ICMS nas importações e 2 medidas provisórias. Mesmo em um dia decisivo para a CPMI do Cachoeira, o líder do governo acredita que é possível cumprir a pauta. Nós sabemos que temos uma trava importante, que é a convocação do Congresso. Portanto, nós vamos fazer todo o esforço para começar às 4 horas da tarde, a ordem do dia, com a 072, e vamos, logo a seguir a 072, votar as MPs 549 e 551. As votações no plenário do Senado só podem acontecer até às 7h30 da noite. É quando começa a sessão do Congresso Nacional, em que vão ser indicados os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as relações do bicheiro Carlinhos Cachoeira com agentes públicos. Serão 16 senadores e 16 deputados. O senador Vital do Rego, indicado pelo PMDB para presidir a comissão parlamentar mista, disse que a definição dos nomes será feita durante a tarde. Para ele, o feriado da semana que vem não vai atrapalhar o andamento dos trabalhos. E a CPI deverá, já na próxima semana, mesmo com um feriado, apresentar um roteiro de trabalho e um cronograma. Tanto políticos da oposição quanto do governo vão ser alvo da CPMI. O Palácio do Planalto promete não interferir nas investigações, apesar das suspeitas de irregularidades cometidas pela construtora Delta, responsável por várias obras do PAC. Medidas com relação à própria Delta, já estão sendo adotadas, inclusive a abertura de um procedimento para a questão da declaração da inidoneidade ou não da empresa, e os contratos com a Delta estão todos colocados de forma transparente nos portais do governo federal. Nós estaremos, obviamente, acompanhando, mas as deliberações, os encaminhamentos são prerrogativa única e exclusiva do Congresso. E o PT indicou o deputado Odair Cunha, de Minas Gerais, para ser o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar o caso Cachoeira. A indicação foi feita no final da manhã. A presidente em exercício do Senado, senadora Marta Suplicy, participou hoje no Palácio do Planalto do anúncio dos projetos selecionados para o PAC 2 Mobilidade Urbana. Ao todo, eles vão beneficiar 51 municípios de 18 estados brasileiros. O programa vai investir 32 bilhões de reais para melhorar o transporte público urbano em cidades com população acima de 700 mil habitantes. O orçamento será dividido entre o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. Estão previstas a construção de mais de 600 quilômetros de corredores exclusivos para ônibus, 200 quilômetros de linhas de metrô, 380 estações e terminais também de metrô e a aquisição de 1.060 veículos leves sobre trilhos. 53 milhões de brasileiros serão beneficiados diretamente pelas medidas anunciadas. São 53 milhões de brasileiras e brasileiros que vivem e transitam da casa para o trabalho, da casa para o lazer, da casa para a sua atividade escolar
enfim, jovens, crianças e adultos utilizam o transporte e, principalmente, quando se trata do transporte de massa, é a população de mais baixa renda do país. Nós não vamos beneficiar só 53 milhões, nós vamos beneficiar com esse projeto, juntos, 191 milhões de habitantes, porque a demanda por esses equipamentos, por cimento, como eu disse, e ônibus, etc., elas beneficiarão, ou todas as regiões do país serão impactadas por elas. Os senadores ouvem a ministra da Cultura sobre o ECAD e aprovam o fim da taxa de inscrição do vestibular para candidatos de baixa renda, além do piso nacional dos vigilantes. É o resultado do trabalho em comissões do Senado nesta terça-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que assegura aos vigilantes um piso nacional de salário. A remuneração varia de R$ 800 a R$ 1.100, conforme o grau de responsabilidade e risco na atividade desenvolvida. Os senadores aprovaram ainda proposta que elimina a cobrança da taxa de inscrição do vestibular para estudantes de baixa renda. A Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle aprovou a realização de 2 audiências públicas para discutir o Sistema Único de Saúde. Na primeira, o convidado é o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, que vai trazer esclarecimentos sobre a fiscalização pública da qualidade na prestação dos serviços médicos e hospitalares. Na segunda, os senadores vão discutir os quadros envolvidos atualmente nas atividades de auditoria do SUS. Adalberto dos Santos Júnior, chefe do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, é um dos convidados. A ministra da Cultura, Ana de Holanda, participou hoje de audiência pública na Comissão de Educação. A ministra falou sobre os programas desenvolvidos pelo Ministério, sobre a aplicação de recursos de emendas parlamentares e sobre as prioridades para 2012. Mas ela respondeu perguntas principalmente sobre direito autoral. A ministra garantiu que o Ministério já trabalha na criação de um instituto para fiscalizar a administração do direito autoral no Brasil. A criação de um órgão fiscalizador é um dos principais pontos do relatório final da CPI do ECAD, que será apresentado hoje à tarde. Esse e outros assuntos logo mais à noite no Jornal do Senado. Em outras comissões, os parlamentares debateram a falta de médicos no interior do Brasil e a necessidade de um marco regulatório para o setor de táxis aéreos no país. A subcomissão temporária, criada para analisar os problemas enfrentados pela aviação civil brasileira, debateu hoje o mercado de táxi aéreo no país. O Brasil tem a segunda maior frota de táxis aéreos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e tem um mercado que cresce 4,3% ao ano. O grande desafio do setor é garantir a segurança dos passageiros, reduzir barreiras de forma a estimular a concorrência e investir em infraestrutura adequada. O Brasil estava dormindo. O Brasil tem capacidade de crescimento, mas não tem infraestrutura adequada. E nós vamos enfrentar essa questão necessariamente com projetos rápidos, efetivos e principalmente com uma ação integrada do governo e das companhias para facilitação das salvaguardas e oportunidades para que esse serviço possa fluir com naturalidade. O negócio, o táxi aéreo hoje, está extremamente sofrido, né? Nós temos investimentos que são pesados, são investimentos significativos, custos também muito elevados para que uma companhia funcione. E essa cadeia está desbalanceada. E a Comissão de Assuntos Sociais realizou uma audiência pública para discutir uma melhor distribuição de médicos e outros profissionais de saúde no interior do país, especialmente na Amazônia. No Amazonas nós temos em torno de um déficit de 600 médicos para que a gente tivesse uma cobertura razoável em todo o nosso interior. Então nós defendemos que no curto prazo nós facilitemos o processo de revalidação do diploma, a fim de que brasileiros formados em universidade fora do Brasil e até estrangeiros que querem vir para o Brasil possam ter seu diploma revalidado e eles possam atuar nessas áreas mais distantes. O que falta são políticas públicas de interiorização da assistência à saúde, não só de médicos, mas de toda uma equipe de saúde, de toda uma infraestrutura para os médicos poderem trabalhar. Falta uma carreira de Estado.
O presidente do Senado, José Sarney, divulgou hoje nota de pesar pelo assassinato do jornalista Décio Sá. Ele trabalhava no jornal O Estado do Maranhão, pertencente à família Sarney. Foi morto com 6 tiros a queima-roupa em um restaurante da cidade de São Luís, no Maranhão, por volta das 10h30 da noite de ontem. O presidente do Senado elogiou o profissionalismo e o trabalho pioneiro de Décio Sá no jornalismo online maranhense e fez um apelo para que o crime seja desvendado e os culpados punidos. Segundo ele, seria uma forma de aumentar a consciência para a proteção e o respeito à liberdade de imprensa. Para José Sarney, o assassinato de Décio Sá, além de uma atrocidade, é um atentado à democracia. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde e até amanhã.